Pessoal, no vídeo anterior a gente parou na questão do sujeito simples. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o sujeito composto. O sujeito composto vai apresentar dois ou mais núcleos. Nós já vimos alguma coisa nas questões, mas vamos lá. Então, o sujeito composto, dois ou mais núcleos, certo? Duas ou mais palavras importantes no meu sujeito. Então, vamos analisar. Os meninos e as meninas na escola estudaram juntos, beleza? Essa é a minha frase. Qual é meu verbo? Meu verbo é estudar. Então, esse aqui é meu verbo. Quem estudaram juntos na escola? Os meninos e as meninas. Quem estudaram juntos? Os meninos e as meninas na escola. Então, tudo isso aqui é o meu sujeito, mas eu preciso saber quais são meus núcleos. Então, os meus núcleos vão ser as duas palavras mais importantes que eu tenho em todo o meu sujeito. Na escola tem preposição, então eu não posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então, eu tiro, porque tem preposição, eu não posso ter essa palavra como núcleo, e fica meninos e meninas. Se eu disser os e as na escola estudaram juntos, fica faltando alguma coisa. Agora, se eu falo meninos e meninas estudaram juntos, já tem sentido. Então, meninos e meninas são o meu núcleo do sujeito, desse meu sujeito que é os meninos e as meninas na escola. Estudaram juntos, meu predicado, certo? Mesma coisa a minha outra frase, que é aquela que eu usei, que nós fizemos no exercício anterior. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Quem foram ao parque? Quem foram ao parque de diversão? O filho, a mãe e o pai. Mesmo que esteja fora da ordem normal, que a gente vê normal, esses aqui vão ser esse aqui vai ser o meu sujeito composto. Por quê? Porque tem 3 núcleos: filho, mãe e pai, certo? Porque essa frase, basicamente, como eu já mostrei lá no outro, é basicamente a mesma coisa que eu tivesse dito assim: o filho, a mãe e o pai foram ao parque de diversão. Não liguem para a letra, porque escrever aqui não é fácil. Então, quem foi ao parque de diversão? O filho, a mãe e o pai, certo? E meus núcleos, como são só as palavras mais importantes, filho, mãe e pai, certo? Então, vamos lá para a nossa questãozinha. Assinale a alternativa que apresenta a oração com sujeito composto. Então, nós vamos achar o sujeito composto dessa frase. Aqueles poucos atores reuniram-se em protesto ao sindicato. Quem que reuniram-se em protesto? Aqueles poucos atores. Eu poderia dizer atores reuniram-se em protesto ao sindicato. Então, eu tenho um só núcleo. Essa aqui não é minha frase. Os cartazes e os discursos do candidato foram censurados. O que foi censurado? Os cartazes e os discursos. Do candidato. Opa, tem mais o do candidato aqui, peraí. Eu poderia dizer que os do candidato foram censurados? Ia ficar estranho. Então, eu vou dizer que o quê? Cartazes e discursos foram censurados. Então, eu tenho essas duas palavrinhas aqui que são meus núcleos. Se eu tenho 2 ou mais núcleos, eu tenho um sujeito composto, beleza? Mas vamos ver as outras. A princípio, essa aqui é a nossa questão, mas vamos ver as outras. Os olhos parados, bonitos e tristes, admiravam o horizonte. Quem admirava o horizonte? Os olhos parados, bonitos e tristes. Ah, professora, mas eu tenho mais de um olho. Tá,
Tá no plural? Os olhos? Tá, mas eu só tenho um núcleo. Meu núcleo é olhos. Parados, bonitos e tristes se referem a olhos. Eu poderia dizer, olhos admiravam o horizonte. Agora, os parados, bonitos e tristes, fica faltando alguma coisa. Então, essa aqui seria um sujeito simples. Aqui também seria um sujeito simples. Olhávamos as vitrines. Quem olhávamos as vitrines? Eu e você, ou seja, nós olhávamos as vitrines. Eu poderia colocar um nós aqui. Quando eu tenho quando eu sei quem é, mas está ali, eu tenho um sujeito oculto. Ele não está aparecendo, mas eu sei quem é. Nós vamos ver no próximo. Com saudades, saí à procura do amigo. Quem saía à procura do amigo? Quem saiu à procura? Quem saiu à procura? Eu. Notem que eu posso falar. Eu saí à procura do amigo com saudades. Então, esse eu está escondido aqui, também é um sujeito oculto. Então, sobrou a única frase que sobrou com uma resposta correta, né? A única que é um sujeito composto é a minha B, porque eu tenho dois núcleos, cartazes e discurso. Certo? Vamos para mais um. Agora a gente vai ver o sujeito oculto ou desinencial. O que é o sujeito oculto? Por que desinencial? Porque você vai ver pela desinência. O que é a desinência? Desinência é o final do verbo. Por exemplo, eu falo assim, eu acho que tem aqui, ó. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. Essa partezinha que muda, deixa eu mudar aqui só para ficar mais escuro. Essa partezinha que muda aqui no verbo é chamada é chamada de desinência verbal. Então, por quê? Porque eu sei pelo final do verbo, eu sei qual é a pessoa que eu vou usar. Se eu tiver eu cantei, eu amei, eu chorei, todos vão ter o mesmo final, que eu vou saber que é para a pessoa, a primeira pessoa do singular, que é eu. Cantaste, cantou, cantamos, a mesma coisa. Então ele é chamado de sujeito oculto ou desinencial exatamente porque pela desinência, pelo final do verbo, eu consigo identificar qual é a pessoa. Então ele está escondido, ele está oculto. Vamos voltar aqui na nossa frase. Então, definição de sujeito oculto ou desinencial é que ele está implícito na desinência verbal, ou seja, é determinado pela conjugação do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, os pronomes, as pessoas do verbo. E como eu cantei, tu cantastes, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Eu vou saber pelo final do verbo qual pessoa é. Ó, vamos estudar para ser felizes. Qual é o meu verbo? Eu tenho uma locução verbal. Locução é quando eu tenho dois verbos com sentido de um verbo só. Por que é uma locução verbal? Porque eu poderia falar estudaremos para ser felizes, mas eu usei os dois verbos que têm o mesmo sentido daqui. Então, se esse é meu verbo, quem vai estudar para ser feliz? Eu não tenho a palavrinha nós aqui, mas eu sei que somos nós. Nós vamos estudar para ser felizes. Então, quando eu consigo descobrir quem é a pessoa que está ali, nós, eu e vocês, quando eu consigo descobrir quem é essa pessoa que está ali, eu posso falar que eu tenho um sujeito oculto ou desinencial. Por exemplo, cantamos a noite toda para 1000 pessoas. Qual é meu verbo? Cantamos. Cantamos. Quem cantou a noite toda para 1000 pessoas? Nós. Então, eu tenho um sujeito oculto ou desinencial. Ele não vai aparecer na minha frase, mas eu consigo identificar quem é. Por exemplo, se eu tenho...
Nós estamos aqui conversando e eu estou falando de um colega de vocês, um suposto. Vamos criar um colega aqui, o Beltrano. Eu estou falando que o Beltrano não entregou a apostila. E daí eu falo, eu estou falando, tá? E daí eu paro e falo, ele tirou nota baixa. Quem tirou nota baixa? Eu vou perguntar, quem tirou nota baixa? Vai ser ele, o Beltrano da nossa historinha. Então, mesmo que o ele não esteja aparecendo aqui para mim, mesmo que ele não esteja aparecendo na minha frase, que é só essa aqui, eu vou ter um sujeito oculto, porque eu consigo identificar quem é essa pessoa, esse ele ou o nome, ou quem for. Então, quando eu vou ver pelo final do verbo e eu consigo identificar quem é sujeito oculto. Ah, mas aqui, ó, professora, você está me mostrando aqui, tem eu, tu, eles, nós, vós, eles, por que não tem o eles? Nós, vós, por que não tem o eles? Então, aqui é um detalhe. Vocês sabem que aqui teria que ter tirei bem na hora a cor. Aqui nós teríamos que ter não é nós, é eles, oh meu Deus. Aqui teria que ter eles. E aqui que teria eles cantaram. Mas não tá aqui, por quê? Porque quando for o eles, que é terceira pessoa, eles ou elas, né? Terceira pessoa do plural, eu não consigo determinar quem é o sujeito. Você fala, eles roubaram a casa. Eu não sei quem são eles. São os ladrões. Tá, mas quem são os ladrões? Não sei. Então, quando eu não posso determinar quem são as pessoas, quem praticou a ação, ele não pode ser sujeito oculto. Sujeito oculto, por isso que a gente vai tirar esse eles daqui. Sujeito oculto, eu vou ter quando eu puder colocar qualquer uma dessas pessoas aqui. Quando eu puder identificar qualquer uma dessas aqui. Se for o eles, não vai ser oculto, vai ser indeterminado, que é o próximo que a gente vai ver, certo? Mas vamos com calma, vamos entender que sujeito oculto são só nessas 5 pessoas que eu consigo saber que é oculto. Então vamos lá fazer o nosso exercício, para depois ir para o indeterminado para ver a diferença. Então vamos lá, questão. Assinale a alternativa que apresenta a oração com sujeito oculto. Falou-se pouco sobre as reformas sociais. Quem falou pouco? Não sei, então eu não posso determinar quem é. Eu não posso dizer ele falou-se pouco, não existe ele falou-se pouco. Então aqui eu não posso dizer que é o sujeito oculto, então já vamos tirar, deixa eu mudar a cor. Já vamos tirar aqui da nossa listinha. Então, esse não é. Colocaram a colore a calçada, confete e serpentina. O que colore a calçada? Confete e serpentina. Então, eu tenho 2 núcleos, esse aqui vai ser um sujeito composto. Eu poderia dizer confete e serpentinas colorem a calçada. Então, sujeito composto não é. Vamos tirar essa nossa frase aqui. Faz 2 horas que estou esperando a minha consulta. Lembra que eu falei de sujeito inexistente, de quando tem o verbo, o a no verbo haver no sentido de existir? O fazer no sentido de tempo também é sujeito inexistente. Nós já vamos ver isso, certo? Agora vamos lá. Acreditamos que muitas pessoas não defendem a natureza. Quem acreditamos que muitas pessoas não defendem a natureza? É isso mesmo, nós acreditamos. Como eu posso identificar por esse final do verbo, eu posso identificar quem é a minha pessoa, eu posso dizer que eu tenho um sujeito. Cara, eu vou ter que mudar a treinar a escrever aqui. Eu tenho um sujeito oculto. Então, a princípio, essa aqui é a minha resposta. Mas vamos ver a última. De repente, ela soltou um grito. Quem soltou um grito? Ela. Eu tenho um núcleo,
sujeito simples. Então, a minha alternativa correta, vamos apagar aqui, mas a minha alternativa correta vai ser o acreditamos, porque eu tenho oculto o sujeito nós, certo? Eu vou parar aqui e daí a gente já vai para o indeterminado.